Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Sala 203. Estamos aqui em Serafina Correia e hoje recebendo um convidado especial, um convidado novo, né? Prefeito eleito de Nova Araçá, Eric Peretti. Seja bem-vindo ao Gaúchinho.com, ao Sala 203. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a tua eleição e também a tua história, né? Tu que é novo na política, a primeira eleição que concorre já obteve êxito. Primeiramente, parabéns em nome de toda a equipe aqui do Gaúchinho.com, do Sala 203. E agora, prefeito de Nova Araçá a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Boa tarde. Boa tarde, Thales. Boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem aí pelo canal. Uma satisfação. Muito obrigado pela lembrança, pela parabenização. Foi uma eleição acirrada, uma baita de uma responsabilidade. Né? A gente iniciou ali já há um tempo na política, se envolvendo, e agora colhendo os frutos e já pensando em montar uma equipe para depois, já em janeiro, começar o trabalho. Eric, vamos falar um pouquinho sobre a tua história, né? Tu ingressou na política não há muito tempo, né? Mas quem é o Eric? Tu é natural aí de Nova Araçá mesmo? De que lugar de Nova Araçá? Vamos falar um pouquinho sobre a tua história, onde tu estudou, enfim, Sim. tua formação. Bom, então eu sou o Henrique Peretti, como dito, sou agricultor, consultor em agronegócio. Eu nasci e cresci em Nova Araçá, trabalhei sempre com agricultura na comunidade da linha 15. Né? A partir daí sempre estudei na época no CIESC, o Sagrado da Educação. Sempre gostei de estudar, sempre, muito desde pequeno, sempre apaixonado por leitura, por estudo. E sempre com uma vontade de liderar também. E aí, a partir daí, estudei na UPF, em Passo Fundo, me formei em agronegócio lá, onde segui trabalhando na propriedade, me especializando na administração rural, em liderança, fui também me desenvolvendo mais nessa questão da gestão. Em 2021, me filiei ao Partido Progressistas. Né? Eu sempre tive vontade de também ser um político. Eu sempre gostei e gosto muito de assistir, de ler livros, conteúdos, biografias de políticos. E aí decidi me filiar a um partido para iniciar, talvez, futuramente, uma profissão na política, né? Concorrer a algo na política. Né? E também em 2018, e ainda estudando em Passo Fundo, eu me envolvi na campanha do Marcel Van Hatten na época. Do Marcel, e foi lá que me deu assim, um estalo assim, não, a gente tem que se envolver também, os jovens têm que se envolver. Aí, a partir daquela campanha, me envolvi mais em algumas questões do Partido Novo, fui em eventos do Romeu Zema, do Bernardinho, que também era embaixador do Novo, do próprio Marcel. Aí, em 2021, quando me filiei ao Progressistas, eu tive alguns contatos aí com o Covatinho, o Sérgio Turra, com o Guilherme Pazin. Então, a partir daí, com esse ingresso dentro da política, realmente, comecei a gostar ainda mais da política. Então, nesse ano, eu recebi a proposta dos partidos da coligação para mim ser o candidato. Topei junto com o Jonatas, meu vice, que até queria deixar aqui um abraço para ele, que foi uma campanha exaustiva, mas um grande parceiro de caminhada, de trabalho, que está só iniciando agora, né? A partir da eleição, agora se monta um trabalho. Então, a gente sabe da responsabilidade, do compromisso que é, e sim, a gente sempre disse que a gente está preparado para assumir essa gestão do município de Nova Araçá. E para ti, como é que foi ser convidado, né? É o primeiro ano que tu se envolve, né, de fato, na política, filiado a um partido político. Aí, como é que foi ser convidado? Teu nome está sendo ventilado aqui para te ser o candidato a prefeito. Como é que foi essa notícia? Tu já esperava, não esperava? Enfim, mas como é que foi essa conversa que tu teve juntamente com os demais líderes, né, do Progressistas? Então, foi algo assim, Thales, foi natural. Eu nunca forcei e também sempre ouvi as pessoas. Né? Ouvi as pessoas e quando que eu recebi a proposta de alguns líderes, eu parei para sentei, comecei a analisar sozinho, porque tem seus prós e contras também. Tu vira uma pessoa pública, né? Tu tem responsabilidades, compromissos, mas eu entendi que nesse momento da minha vida, sim, eu teria essa possibilidade de ir para uma eleição, né? De colocar meu nome à disposição. E eu disse, não, eu vou topar porque eu estou preparado, né? Eu sempre pensei assim, me preparei para isso.
né? E a questão, eu digo, do político, o político tem o quê? Gostar de pessoas, né? Ter empatia. E é coisa que eu sempre tive. A empatia é um dos princípios que eu tenho, que eu carrego comigo, porque a gente vê muitos casos do pessoal falando, não, o empresário tem que ser candidato. Mas nem sempre. Por quê? Porque se tu for um empresário bem-sucedido, tu for empático, porque é o quê? É gostar de pessoas. Tu tá aí para servir a comunidade. Então, quando que eu recebi essa proposta, eu disse, não, eu tenho perfil para isso. Né? Eu quero desenvolver um papel para isso. Eu tenho um compromisso com o Nova Araçá. Eu quero fazer o quê? Nós queremos passar uma visão de futuro para Nova Araçá. Nova Araçá, por muitos anos, talvez ficou, de certa forma, parou um pouco no tempo, na questão econômica, em diversas questões. E a gente, sim, quer trazer para Nova Araçá e quer mostrar que a juventude, com gestão e com inovação, que eram das nossas bandeiras da campanha, a gente pode construir um município ainda melhor e pode prospectar Nova Araçá como exemplo na região também. E Nova Araçá é uma cidade que está entre Paraí e Nova Bassano, né? Mas uma cidade também financeiramente bem estruturada, Sim, né? sim. Tem boas empresas lá que geram, tem uma agricultura muito forte também em Nova Araçá, né? Então é uma cidade que tem como progredir bastante, e principalmente agora com uma liderança nova, com novas ideias, novos projetos, tem oportunidades. Sim. Não, assim, ó, Thales, porque geralmente as pessoas falam, a política é criticar um. Não, eu nunca, toda a campanha, nós nunca, digamos assim, batemos na oposição. Eu acho que todos que aí passaram, de qualquer partido, de qualquer pessoa que foi prefeito ali, deixou a sua entrega, positiva, negativa, deixou seu legado, construiu algo. Mas nós também queremos mudar essa visão também. Como tu falou, a questão das novas ideias, uma nova visão de política, uma nova gestão. Então, a gente quer, com isso, mostrar que pode se construir algo diferente, investir mais no turismo, que também é uma cidade que tem muito potencial. Tu falasse na questão da localização. Eu sempre também, desde muito pequeno ali, eu sempre pensei que assim, ó, Nova Araçá está muito bem localizada. Está no eixo aqui entre Passo Fundo, Caxias, Porto Alegre. Agora com a 126 que está finalizada, que vem de Lagoa, Vacaria para cá, a gente está no entroncamento das cidades. É uma cidade que, questão logística, localização, ela é um exemplo. Então, tem muito potencial para crescer economicamente, na questão do turismo, como eu falei. Então, tem muito o que se fazer em Nova Araçá. E, para isso, a gente precisa ter essa visão diferente, essa visão de futuro, com ideias novas. E a gente se colocou à disposição para isso. Né? Realmente, a partir de agora, iniciar a estruturação das pastas, das secretarias, e colocar um objetivo lá na frente. E depois, a partir de agora, também cumprir o que a gente se colocou à disposição de fazer na campanha, né? E agora, vocês já estão, né, passado uma semana e pouco da eleição, já caiu a ficha, agora já começou a estruturação, já se pensa em secretariado, já tem alguns nomes, não tem? Como está essa negociação? Porque eu sei que vocês estavam com quantos partidos lá? Nós tínhamos só duas chapas, né? Não, mas quantos partidos na coligação? Sim, nós tínhamos três partidos, o PSDB, o PP e o PL. Né? Então, esses três partidos, então, naturalmente, vai ser negociado com os melhores nomes, né, dos partidos, define-se quem vai ser o secretariado. Mas já tem ideia de algum secretário? Não tem? Como é que ficou a Câmara de Vereadores? Sim. Não, assim, ó, Thales, a gente se surpreendeu muito positivamente na eleição, porque a gente conseguiu a maioria na Câmara também. Né? Pessoas, para te ter uma ideia, não sei se teve algum município da região também, mas dos candidatos que estão hoje no Legislativo, só um se reelegeu. Então, a gente tem uma renovação total na Câmara e também no Executivo. Né? Então, a gente, a partir de agora, claro, a gente sabe que a política é o quê? Da articulação, da conversa, do diálogo em si. Mas em toda a campanha, em toda a caminhada de pré-campanha, campanha e finalizando, a gente nunca prometeu cargo para ninguém. Então, a partir de agora, sim, a gente já iniciou uma transição, já começou a pensar em alguns nomes, nós temos nomes em mente, e por isso, da gente não ter nenhuma promessa de cargo, a gente conseguiu sim, vai conseguir sim, montar pastas estratégicas, pessoas qualificadas, técnicas para trabalhar, porque, sabe,
que o prefeito, o vice-prefeito é o pilar da liderança, mas quem realmente faz tudo acontecer é o funcionário público, são os secretários. Então, cabe ao prefeito ser um bom líder, um bom gestor, claro, um planejamento estratégico, sim, com organização, mas é acertar o que? É acertar na construção das secretarias. E, sem dúvidas, isso dá resultado depois. Mas a gente, sim, vai ouvir toda a comissão, a coordenação da campanha, vai colocar os nomes na mesa a partir da semana que vem já, e já iniciar essa transição. Porque uma das coisas que a gente sabe é que o atual prefeito, que é o Ademir, vai disponibilizar um livre acesso ali ao gabinete para que a gente iniciar uma transição que também é muito importante, né? Isso é bem importante, tu ter o acesso Sim. a todas as informações para te chegar, né, com já saber o que tu vai encontrar na prefeitura. Tu não vai ter uma caixinha de surpresa, né? Dia 1º de janeiro tu chega, e como é que tá as contas? Tá positivo, tá negativo? Tenho a ver, não tenho? Enfim, a gente sabe que vem recurso todo ano, a prefeitura é a fonte de renda através do FPM, através também dos impostos municipais, que é o IPTU, enfim, entre outros impostos, né? Que precisando de serviço também tem um grande gerador de recursos para o município. A gente sabe que é através disso, mas tem casos de algumas prefeituras, não sei se é o caso de Nova Araçá, de ter umas contas, né, podemos dizer assim, precatórios, talvez, e também alguns financiamentos. Não sei se é o caso de Nova Araçá, se você já tem ideia de como estão as contas, e como está o município, já se estuda, se já conversa com o prefeito. Pelo que tu me falaste, você já tem essa negociação, né, com o prefeito, com o atual prefeito. Então, você já tem isso em andamento. Não, assim, a gente tem uma relação muito boa, assim. Na verdade, Henrique, né, junto com o Rontes, a gente não tem, digamos, que atrito com ninguém, nem na oposição. A gente nunca... Eu sempre me procurei manter minha postura como um líder, como um candidato a prefeito, e qualquer pessoa da oposição ou da situação que a gente conversa muito amigavelmente. Né? Então, essa questão, a partir da semana que vem, a gente começa a iniciar, estruturar, entender como é que está o orçamento e começar a desenhar o próximo ano. Né? A questão também de recursos através de emendas, essa influência com políticos também é muito importante. Né? Municípios pequenos, como Nova Araçá, enfim, outros municípios também, do tamanho da Nova Araçá, ele exige o quê? Uma articulação política para conseguir emendas parlamentares, para conseguir fazer alguns investimentos. E a gente, junto com a base, nós temos muitos deputados que nos apoiam, né? O próprio senador Heinz também, que é um grande parceiro nosso de partido. Então, nós temos muita influência. Inclusive, que a semana passada a gente esteve em Porto Alegre. Nós vamos a Brasília dia 4 e já temos alguns contatos em mente para começar a iniciar a busca desses recursos para Nova Araçá, para investir em questão de infraestrutura, esporte também, que é uma pegada que a gente quer trazer, porque investir em esporte é investir em saúde, eu sempre digo isso, né? Então, você tem muito que buscar, e a gente está ali com uma base boa, a gente não vai medir esforços para chegar nos gabinetes, para ir a Brasília, para conversar e para trazer recursos para Nova Araçá e, assim, conseguir fazer um trabalho mais fácil na questão orçamentária. Né? Até porque o orçamento que vocês têm no município ele já é direcionado, né? Uma porcentagem para folha de pagamento natural, depois para saúde, educação, que são as maiores fatias, e depois é dividido entre as outras áreas. E, às vezes, sem tu buscar emendas, tu não consegue manter o município. Tu consegue manter, mas tu não consegue investir. Então, normalmente, o investimento vem através de emenda. Então, se isso vocês já estão pensando, agora, dia 4, vocês já vão para Brasília para abrir negociações. Não, assim, a gente fala muito, e na campanha toda a gente falou que nós precisamos pensar que o município consiga andar com as próprias pernas também. Então, a gente fala muito o quê? Em investimentos na questão econômica e industrial para aumentar a arrecadação do município. Nós precisamos disso urgentemente em Nova Araçá. E a gente também elencou na campanha também o turismo como uma fonte de renda. Em Nova Araçá, talvez nunca se tenha pensado em turismo como fonte de renda para as famílias, para as propriedades rurais, o turismo que gira em torno de agroindústrias. Então, a gente vai, sim, estruturar essa pasta do turismo, a gente vai coordenar, com uma coordenação, claro, estratégica, para entender qual a vocação da Nova Araçá. Para iniciar, sim, uma rota turística, para alocar os investimentos públicos no lugar certo, para não ter nenhum desperdício, no caso do dinheiro público,
e conseguir trazer, no final desses 4 anos, mostrar que se tem essa vocação para determinado setor, para girar que junto às famílias, às propriedades rurais também, com artesanato, com agroindústrias, se cria uma fonte de renda para os municípios e também aumenta a arrecadação lá na frente. Né? Eu vejo que o turismo, nós temos exemplos como Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, nosso amigo, dá um abraço para o Pazinho também, que é um grande apoiador e nos contribuiu muito na nossa campanha. E sempre eu tenho como referência Bento, que ele foi prefeito também na época, o investimento que Bento fez no turismo está colhendo agora. E olha que potencial que é. Então, por que não um município como Navaraçá também, que tem uma boa localização, que tem pessoas que querem investir nisso, também não tenha o turismo como fonte de renda? Né? Eu vejo que tem muito potencial para isso. Claro, juntamente com a agricultura, com a indústria, né, com o comércio local também. Mas o turismo pode ser uma saída, talvez, né, para um município como Navaraçá, que é pequeno, para aumentar a sua arrecadação. Né? E a gente vai investir fortemente nisso também. E a questão do turismo, às vezes, é um dinheiro que se investe e não é um dinheiro que volta a curto prazo. Ele é um... Tu vai investir no turismo, não é barato. Sempre digo, não é barato investir em turismo. Tu vai investir em turismo para começar, isso tu vai ver resultado daqui 10, 15 anos. Então, às vezes, algumas pessoas não pensam em investir nisso porque não tem ao curto prazo. Mas isso é bacana dar o primeiro pontapé e investindo aos poucos. E quem sabe no futuro temos uma rota turística em Nova Araçá. A gente sabe da potencialidade que Nova Araçá tem. Já tive a honra de morar lá em Nova Araçá, uma cidade muito bacana. Então, tem que investir nessa parte e, com certeza, dando o pontapé inicial, fazendo um estudo, né, que nem tu bem falaste. Faz o estudo e vamos ver qual é a vocação de Nova Araçá. O que temos de potencialidades que pode ser investido. Geralmente assim, Natália, se tu parar para analisar, isso é nível do Brasil, tá? A política. Geralmente os políticos de carreira querem construir obras, enfim, coisas de curto prazo, porque é algo para uma reeleição. Né? Mas, geralmente, na maioria das vezes, o melhor resultado é o quê? É investimentos de longo prazo. Talvez plantar a semente agora para colher lá na frente, daqui 2, 3 mandatos. Né? Mas a gente não está preocupado com isso. Nós estamos preocupados com o crescimento da Nova Araçá, de novo, com a visão de futuro da Nova Araçá. Né? A gente carregou isso na campanha toda e nós vamos construir os 4 anos. Nós vamos iniciar um projeto, plantar uma semente em cada setor, para que lá na frente a gente olhe para trás e veja, não, realmente, aquele início, naquele projeto, que deu resultado. Né? E a gente não quer ali dizer, se prevalecer na política. Não, nós queremos fazer uma entrega para o município e que quem tenha, no caso, usufrua de todo esse trabalho, seja o araçaense, o cidadão araçaense. O trabalho do político é em prol da comunidade. Nós estamos aí para servir a todos, né? Independentemente de partido, de sigla. Eu acho que, não, tenho certeza que a rivalidade política que se tem nos municípios pequenos, o acirramento político, ele acaba travando o crescimento dos municípios. E Nova Araçá também é assim. Nova Araçá, infelizmente, existe ainda isso. Mas nós queremos ser o exemplo, mostrar, não, a gente vai fazer um trabalho para todos. Eu falei isso no discurso da vitória. Não, a partir de agora, nós estávamos numa coligação. A partir de agora é um trabalho para Nova Araçá, para todos os municípios araçaenses. E tem que ser assim, tem que ser assim. Eu acho que se tu começar a pensar diferente, pensar fora da caixinha, é bem interessante. E é bom ver os jovens, né, ingressando na política. Até a gente viu alguns jovens aqui na nossa região que se elegeram, né? Isso foi muito bom. Então, ter uma renovação. A exemplo da Câmara de Vereadores também, vocês têm a maioria, então tem o apoio da Câmara de Vereadores, tem uma possibilidade de fazer um trabalho, né? Porque às vezes tu tem a Câmara de Vereadores contra, tu não consegue algumas ações implementar, né? Sem o auxílio da Câmara. Mas vocês tendo o apoio da Câmara também, uma renovação na Câmara, então Nova Araçá renovou 99%, então. Agora é o quê? É iniciar um trabalho, é conversar. Independentemente de ter a Câmara ou não ter, eu vejo que o prefeito, o chefe do executivo, ele tem que ser um líder e ele tem que ouvir e ele tem que trazer os vereadores junto com ele para se criar projetos em conjunto.
Não é só tu mandar um projeto lá na Câmara e que o pessoal aprove. Não, nós temos que... Aprova ou não aprova? E aí, se não aprovou, é dos meus, se não aprovou, é dos teus. E aquela coisa toda, né? Exato. Natural. Porque... as cidades aqui da nossa região ainda tem muito disso. Sim, sim. Porque o vereador, ele é o quê? Ele é eleito pelo povo. Ele que representa aquela fatia que elegeu ele ali. Então, assim, tu tem que dar explicação do que tu vai fazer. Né? Então, assim, ó, independentemente dos que são da situação, os que não são da oposição, a gente vai manter um discurso, vai manter uma conversa da mesma forma com todos, né? E vai explicar. Eu tenho a certeza que o que for de bom para a sociedade, tudo tem que ser de bom para a sociedade, o pessoal vai aprovar. Né? Ninguém vai ter um atrito por causa da parte política. Né? Então, assim, é saber conversar, é saber dialogar, é saber ouvir, né? E a parte política, eu sempre digo, a política tem que ser igual ao futebol. Grenal, dia do jogo, beleza, cada um vai para o seu lado e torce para o seu time. Acabou a eleição, acabou, bora, vamos trabalhar em prol do município, né? E eu acho que isso que tu estás falando é bem interessante e bem inovador também. A questão de quebrar algumas bloqueios, né, que existem, né? Porque a gente sabe, cidade pequena, a política... É assim, eu acompanhei aqui na região e o negócio pega fogo. Teve até alguns lugares da região aí que rolou até tiro, né? Sim, sim. Não sei se Nova Araçá como é que foi. Foi tranquilo, não foi? Não, foi tranquilo até. A gente se surpreendeu até pela diferença de votos. A gente conseguiu uma boa votação. Se surpreendeu positivamente, mas nós trabalhamos para isso. A gente trabalhou incansavelmente, tá? Não mediu esforços e a gente colheu o resultado. Então, foi uma eleição tranquila até, na questão da diferença. E eu vejo também municípios como Gentil, né, que foi um voto de diferença. Eu fico imaginando o acirramento que devia ser. Mas, enfim, eu acho que essa renovação com mais jovens na política, eu digo assim, os jovens, né, não é só a idade, a gente tem que ter o pensamento jovem, claro, mas jovens qualificados, preparados, que saibam liderar. Então, a nível de Brasil, eu fico olhando vários prefeitos aí com menos de 30 anos, né? Isso acaba mostrando e mudando essa visão do radicalismo. Eu acredito que tem menos radicalismo do que uma vez, né? Principalmente nos municípios pequenos. Então, é importante que você tenha essa renovação, sim, com essa nova ideia, com essa nova visão, que eu sempre digo, não, a gente vai escolher nosso tema de campanha, a coligação Nova Araçá para o Futuro, com uma visão de futuro. Aí a gente colocou algumas bandeiras de juventude, gestão e inovação. A gente vai utilizar a inovação, sim, porque a inovação, muitas vezes, não é um investimento alto. É um investimento em mudar um processo que ele vai te tornar mais eficiente. Então, tu tem que ter esse olhar para a inovação. Tu tem que te aproximar a universidades, aos empresários também. Então, tu precisa utilizar da inovação para te fazer um governo mais eficiente. E a gestão também. A gestão é o quê? É tu, de certa forma, trabalhar na gestão pública, sim, também como um empresário, digamos assim, como um bom gestor de uma empresa, porque tu vai ser eficiente, claro. A gestão pública, que nem eu falei, ela te exige de ser uma pessoa empática, né, de ser um líder. Então, não quer dizer que eu sou um bom empresário bem-sucedido como eu sou um bom prefeito. Não quer dizer. Né, que tem exemplos disso. Mas eu vejo que um bom gestor vai ter, de certa forma, muito mais facilidade para conduzir, né, essa administração pública. E a juventude, que eu te falei, a juventude é o entusiasmo, né? Essa vontade de correr atrás, de não medir esforços. Assim como a gente disse, não, acabou a eleição lá no domingo, na segunda-feira que a gente estava pensando em ir para Brasília, Porto Alegre, começar os contatos. Então, é correr atrás, é ir atrás. E eu vejo que se o jovem sabe ouvir as pessoas, sabe conversar e sabe ouvir as pessoas mais experientes, porque eles já erraram, né? Então, tu tem um caminho mais curto para chegar lá. Eu sempre digo, a pessoa mais experiente, ela sabe onde está o erro e onde está o acerto. Às vezes, o jovem ele vai meio afoito, né? Mas se tem um experiente lá e diz, não vai por esse caminho, que aí eu já fui e já me dei mal. Então, tenta ir por outro que tu vai obter sucesso. Então, é sempre bom ter a experiência. Claro, ter o jovem é ótimo, é interessante, mas a experiência também é fundamental, né? Sim, tu sim. tem um cara, eu sempre digo, tem um cara experiente do lado, ele já vai te dar as coordenadas certinhas. Não vai por aqui, não vai por aí, mas deixar... E isso é em tudo, né, Thales? Não é só na política. Isso é na empresa, é na família, tu entende? É numa entidade.
Então, eu vejo, e eu quero também ser, junto com o Jonatas, também, que é meu vice, ele também é jovem. Tem Inclusive, o Jonatas está convidado também, Sim. tá? O Jonatas está convidado para vir aqui conversar conosco numa próxima oportunidade. Sim. Vamos convidar o Jonatas também como vice-prefeito. A gente vai fazer vai conversar também com os vice-prefeitos da região. E o Jonatas já está convidado também. O Jonatas, ele é um grande parceiro. Eu ajudei ele também na última campanha lá, que ele é atual vereador hoje. Ele fez um baita no mandato, assim, nesses 4 anos dele. Tem 36 anos também, é um jovem, né? Já pai de família. Então, deu certo essa ligação aqui entre eu e ele, de prefeito e vice, e nós temos uma visão muito parecida, né, das coisas. Eu tenho certeza que digamos que eu falo, é o quê? Uma sociedade. O prefeito e vice é uma sociedade, tem que andar junto. E eu tenho certeza que com essa vontade de nós fazermos, vai dar certo. Então, eu vejo muito futuro para Nova Araçá, né? E a gente está preparado para construir isso junto. E que nem eu te falei, saber ouvir a experiência. A experiência não adianta, a experiência já passou por ela, eles já sabem o que fazer, o que não fazer. Então, nós, sim, temos que ouvir também esse pessoal. Para nós finalizarmos, Henrique, tu tem alguma ideia, algum projeto que tu pretende já no dia 1º de janeiro, assumindo o cargo de prefeito de Nova Araçá? Eu vou fazer isso, é a minha primeira ação. Tu tem algo que na tua visão é fundamental e tem que implantar no dia 1º de janeiro, dia 2, enfim, no primeiro dia útil? Assim, Thales, nós temos diversos pontos para atuar em Nova Araçá, principalmente a questão econômica do município. Nós precisamos, sim, buscar incentivos para indústrias, empresas que queiram se instalar em Nova Araçá, os próprios empresários ali que queiram ampliar. Nós precisamos, sim, aumentar essa questão do incentivo. Mas uma das questões que a gente falou muito na campanha, que é o quê? É a reformulação das pastas, organizar as secretarias. Né? Então, a gente já, a partir de janeiro, a gente vai sentar com os vereadores, a gente vai passar para a Câmara, é uma questão de uma reformulação das pastas. A gente vai organizar, por exemplo, nós temos aí desporto, turismo, a gente quer dividir em coordenações, a gente não vai aumentar o número de secretariados. A gente não vai aumentar o número de secretariados, mas a gente vai reorganizar. Por quê? Eu vou te dar o exemplo do turismo, novamente. O turismo sempre foi dentro de uma pasta, mas nunca foi pensado como fonte de renda. Uma pessoa exclusivamente pensando sobre turismo 24 horas por dia. É isso que a gente quer fazer. É a mesma coisa na educação. Sim, a educação é importante, mas é a educação, a secretaria, mas abaixo tem que ter coordenações que façam aqui a cultura, que façam a questão pedagógica, que consiga a pasta andar, fluir mais tranquilamente. Não centralizar. Isso. Então, assim, a gente já tem em mente como vai ser feito, né, com as divisões certas, mas a gente quer ter as secretarias com coordenações abaixo que façam uma coisa mais eficiente, que tenham um pensamento mais eficiente, mais focado naquele lugar, como o turismo, focado no turismo, com consultorias que venham a entender a vocação do município, para a gente investir o recurso certo. Não talvez, eu vou dar um exemplo aqui, uma coisa, grosso modo falando, eu vou investir numa pavimentação no interior, mas lá eu não vou ter nenhum potencial turístico. Então, eu tenho que entender o potencial de lá e, geralmente, vale investir agora de primeira mão lá. Né? Porque tudo é recurso que é dinheiro público. Nós precisamos investir de forma eficiente. Então, por isso que eu falo que é importante se dividir certas coordenações, as pastas, para que isso aconteça ao natural. Então, aqui é uma reforma administrativa. Basicamente é isso. Essa reforma administrativa colocando pessoas certas. Por exemplo, eu vou colocar um coordenador de esportes, mas da área de esportes. Isso. Às vezes, tu tem um coordenador de esportes, mas ele está coordenando esportes, está coordenando educação, está coordenando turismo. Isso. Ou seja, ele está fazendo 3 coisas e não consegue... Claro, na sua medida possível, ele está tentando fazer o máximo, mas não consegue atender adequadamente cada função. É aquela questão que pode estar fazendo talvez a cidade crescer mais por uma simples divisão de cargos, né? É aquela analogia do pato, né? Que ele não voa, né? É assim, tu acaba fazendo 1000 coisas e não faz nada bem feito, né? Então nós precisamos... Por mais que tu tente, né? Às vezes, cara, eu faço isso, faço aquilo, mas tu não tem uma divisão dentro. Eu trabalho com isso, tu trabalha com aquilo, até tu vai saber para quem tu vai cobrar. É o coordenador de esportes, é o Joãozinho. Chega lá, Joãozinho. Como é que não está acontecendo? Até propriamente essa pessoa que está focada em determinado setor, ela vai conseguir cadastrar projetos que vêm do governo federal, estadual, que tem muita coisa que acaba passando em vão porque não tem a pessoa certa para ir lá correr atrás disso.
né? Então, a gente não quer perder nada. Nós queremos utilizar ao máximo, claro, sim, do orçamento do município, mas também dos projetos que o governo federal, estadual, também disponibiliza para nós. Né? Exemplo, agora o governo há pouco lançou Avançar Esportes, né? Então é algo bem interessante também. Nova Araçá está bem servido já em estrutura, mas, claro, sempre tem que melhorar. Sim, não tem muito o que melhorar, eu acho, sim, ó. Tem feito investimentos também nesses 4 anos, como também atrás também, mas tem muito que melhorar, a questão da estrutura, a questão da iluminação, né? E esse programa que o governo lançou agora, a gente vai sim correr atrás disso, né? Para cadastrar projetos, e todo investimento que vier vai ser bem investido ali no município. Então, esporte, sim, a gente vai ter um secretário de esportes, que hoje não tem, mas nós queremos ter uma secretaria de esportes porque, que nem eu falei, o esporte é saúde. Então, o esporte cria líderes, ele organiza a cultura também, a integração das culturas das crianças. Então, se precisa disso também. Então, certamente, é para isso. A gente vai fazer essa reforma administrativa para que cada pessoa que tenha lá no seu setor consiga trabalhar de forma natural, que flua mais. O negócio tem que fluir. Isso, exato, é isso aí. Henrique, a nossa conversa está boa, mas vamos quase, né, finalizando a nossa conversa. Eu gostaria de te agradecer, tá? E também, novamente, parabenizar a tua equipe, desejar uma boa sorte, uma boa gestão. Nós sempre estamos aqui à disposição para emprestar os nossos microfones, nossas câmeras, para divulgar o que é bom para os municípios aqui da nossa região. Então, nós gostaríamos muito de te agradecer, em teu nome, mas todo o teu grupo, que a gente sabe que tu é o líder, mas tem um grupo por trás que sem essa base vocês não teriam chegado até aqui. Então, gostaríamos muito de agradecer vocês, desejar muito boa sorte, desejar uma boa gestão para os próximos 4 anos. Espero que seja aí que fique na história de Nova Araçá. Principalmente, eu acho que tu é um dos mais novos a assumir o cargo de prefeito, segundo mais novo a assumir o cargo de prefeito. Então, lhe desejo muita sorte e agradeço novamente e lhe deixo espaço à vontade. Eu sou o segundo mais novo. A gente teve o Aícaro com 24 anos, que ele foi prefeito. Agora eu tenho 28. Agradecer a Thales esse momento. Eu acredito que parabéns pela estrutura, né, pela essa entrega que vocês fazem. Eu digo que a comunicação ela é muito importante para a gente conseguir mostrar, explicar e sim dar uma satisfação ao público, né. Queria te agradecer, né, agradecer também novamente toda a coordenação da campanha, quem se empenhou, os apoiadores, todo o povo da Nova Araçá que confiou a nós chegar até esse pleito como vitoriosos. E um abraço a todos os araçaenses que nos assistiram, nos ouviram aqui. E dizer que a gente está sempre aberto à conversa, ao diálogo. Vai ser assim nos 4 anos e vai ser assim com o povo também. Então, meu muito obrigado e um abração a todos aí. Muito obrigado. Conversamos com Henrique Peretti, prefeito eleito em Nova Araçá e futuro prefeito a partir do dia 1º de janeiro de 2025, assume a prefeitura em Nova Araçá. Então, muito obrigado. A gente volta amanhã, ao meio-dia, aqui no Gauchinho.com, no Sala 203.